Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Depois que nós entoamos essas três orações, né? Vocês sabem que um cântico é uma oração, né? E seja de uma forma que realmente reflita aquilo que nós cremos e vivemos. Amém? Levítico, capítulo 10, dos versos de 1 a 7 apenas. E depois vamos pular para o 10 e 11. Levítico, capítulo 10, dos versos 1 até o 7, depois 11 e 12. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora os versos 11 e 12. 10 e 11, me perdoem. 10 e 11. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o impuro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Amém. Vamos orar? Senhor, com a pequena porção da Tua palavra lida, que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Que a gente possa meditar, entender a Tua palavra, aplicar aos nossos corações e buscar dia a dia viver a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ontem, estou fazendo a leitura bíblica anual, né, da Bíblia, e ontem calhou descer os capítulos 9 e 10 de Levítico. Ontem à noite, já tarde da noite, pensando sobre o que traria aos irmãos em termos de meditação, então fui revisar a leitura feita no dia. E o capítulo 10, que trata da morte de Nadab e Abiú, me caiu bem para trazermos enquanto meditação nessa manhã. A gente sabe que, pelo que acabamos de ler, que aqueles homens que foram consagrados para serem sacerdotes ali diante do Senhor, para ministrarem diante de Deus, por algum motivo levaram um fogo estranho diante de Deus. O que foi esse fogo estranho? A Bíblia não diz exatamente o que foi. Não está claro o que foi, mas está claro que aqueles homens fizeram algo que não foi o que Deus determinou para eles fazerem. Isso está claro. Tem coisas que não é necessário a gente forçar a barra para tentar extrair da Bíblia aquilo que ela não diz. E essa é uma das coisas. Alguns comentaristas trazem ainda a possibilidade de ter sido uma brasa que foi tirada de fora do lugar apropriado, ou algum incenso que não era exatamente aquilo que se esperava
ou uma roupa que não estava adequada, ou uma forma litúrgica contrária àquilo que o Senhor tinha determinado. Não dá para saber. O texto não nos diz que fogo estranho foi esse. Mas o que vai nos interessar é, antes de entender que fogo estranho foi esse, é entender o que Deus determinou para ser feito. Meus irmãos, os capítulos anteriores a Levítico 10 nos traz uma série de leis, prerrogativas, leis cerimoniais, prerrogativas, que deveriam ser cumpridas e atentadas pelo povo de Israel e pelos seus sacerdotes. Obviamente, quando nós observamos todo o contexto dessa tragédia que se abateu sobre Israel, que eles eram responsáveis, sacerdotes responsáveis por isso, não obedeceram aquelas instruções que tinham sido determinadas anteriormente. Então, o primeiro ponto de reflexão que nós precisamos sempre estar lembrando: temos adorado a Deus da forma como Ele quer ser adorado? É uma reflexão que nós precisamos compreender e fazer, na medida que nós temos tanta gente por aí que acha que rodopiar no meio da igreja ou trazer alguma coisa folclórica ao arraial do Senhor é algo que agrade ao Senhor. Mas quando a gente olha o que aconteceu com esses dois homens, a gente percebe claramente que eles desobedeceram aquilo que o Senhor determinou para ser feito enquanto adoração. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é exatamente essa: temos adorado a Deus da forma como Ele requer ser adorado, ou nós temos aplicado invencionices humanas, trazendo realidades opostas àquilo que o Senhor nos traz? Meus irmãos, a morte desses dois homens revela a santidade e a justiça de Deus. Ele é santo em tudo o que faz e não admite o mínimo de irreverência. O Senhor exige de nós reverência diante da sua presença. Quando nós nos achegamos ao Senhor, a gente não pode fazer de qualquer maneira. Eu acho que os irmãos sabem disso, né? A gente tem que chegar diante do Senhor com temor e obediência, com a reverência necessária à verdadeira adoração. Quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, quando nós entendemos aquilo que o Senhor reservou para nós conhecêssemos a partir da sua palavra, lembrem que a grandiosidade de Deus não cabe em um livro e Ele não revelou tudo aquilo que Ele é para nós, apenas aquilo que nós precisamos saber. A mente humana certamente não seria capaz de compreender tudo isso. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, para compreender a Trindade. Imagine se a gente conseguisse, ou se Deus revelasse toda a sua santidade a nós. Nós simplesmente não conseguiríamos compreender na exatidão daquilo que Ele é. Então a gente não pode se aproximar do Senhor de qualquer maneira, não. Nós precisamos entender que a nossa vida deve ser uma vida de adoração diante de Deus. Nós precisamos compreender isso. Alguns de nós, inclusive, têm uma certa forma mais à vontade de vir à igreja, talvez com roupas mais à vontade, com roupas talvez mais coladas do que o deveria ser, talvez com roupas mais curtas do que o ideal. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Esse tipo de roupa talvez não seja adequado apenas para a igreja. Entenda que se você usar uma roupa como esta e for ao Tribunal de Justiça, você nem entra. Você nem entra. Quando a gente precisa observar a forma como nós devemos nos vestir, a forma como nós devemos nos comportar, não é apenas dentro do arraial da IPJO ou de qualquer outro templo que vocês venham a adentrar, ou que nós venhamos a adentrar. Mas deve ser uma roupa, deve ser um comportamento adequado a um cristão em qualquer lugar que esteja. Já que a adoração ao Senhor não é apenas aqui. A adoração ao Senhor deve ser um ato de vida. E não um momentâneo aqui, uma vez por semana, os que vêm no domingo. E muitos dos que vêm no domingo também não vêm na terça. Também não vêm em outro trabalho que aconteça. Não porque não possa, simplesmente porque não querem vir. Esse conceito de fogo estranho simboliza qualquer ato de adoração que não está em conformidade com as Escrituras.
Isso reforça o princípio da suficiência das Escrituras. As Escrituras nos basta, só a Escritura, somente a Escritura. E a importância da iluminação divina na nossa compreensão da forma ou do que significa adorá-lo. Repito, adorar a Deus não é levantar as mãos, e nem todos levantam, durante esses cânticos maravilhosos que os irmãos entoaram há pouco. Adorar a Deus é um estilo de vida, é diariamente, dia a dia, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança. É um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida e não um momento no domingo na igreja. Quais lições a gente pode tirar desse texto? Primeiro, entendemos e lembramos sempre da santidade de Deus. Deus é santo, 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 totalmente santo. A morte daqueles homens revela que a santidade e a justiça de Deus são características próprias dele. Ele é santo e exige reverência em sua presença. Não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira, mas sim com temor e obediência. Segunda coisa que a gente precisa lembrar, a importância da obediência. Meus irmãos, aqueles homens desobedeceram e isso lhes custou a vida. Hoje nós não vemos mais ninguém cometendo essas coisas e um raio vem do céu e fulmina. Isso já não tem mais acontecido. Muito porque o Senhor Jesus, pela sua morte, nos cobre dessa multidão de pecados que cada um de nós pode trazer. Então é por misericórdia. Não é porque Deus deixou de ser o mesmo, não. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que fulminou aqueles dois homens que estavam a serviço do Senhor. Quer ver um detalhe que o texto nos traz? O versículo 5 diz assim: chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas. Reforçando aquilo que tem no verso 1, que eles chegaram lá e levaram fogo estranho. Então está claro que aqueles dois homens estavam, naquele momento que foram mortos, a serviço do templo, estavam em um serviço sagrado. Então não se tratava de qualquer homem, não se tratava de um homem comum. Se tratava de uma pessoa que deveria dar o exemplo, inclusive nas suas ações quanto ao serviço ao Senhor. Deus leva a sério, meus irmãos, a sua palavra. Deus leva a sério a sua palavra. Deus não se engana. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus é fiel, primeiramente, a si. Ele é zeloso pelo seu próprio nome. Ele é zeloso por quem Ele é. De tal forma que a gente não pode se achegar ao Senhor de qualquer maneira. Deus leva a sério a sua palavra e espera que a sigamos com precisão. E a obediência, meus irmãos, é um sinal de amor e submissão a Ele. Quando a gente faz o melhor para o Senhor, precisamos levar em conta que deve ser o melhor mesmo. Eu venho de uma geração em que alguém chegava e fazia alguma coisa dentro da igreja, mal feito, mas sempre vinha dizendo, mas é para o Senhor. Meus irmãos, o que a gente faz tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Entenda que, talvez nós, humanamente falando, possamos dar algo para alguém muito bom, ou possamos dar algo para alguém bom. E talvez a gente possa escolher sempre o bom, porque talvez seja o que a gente queira dar. Mas para Deus não. Para Deus nós temos que dar tudo o que temos de melhor, ou seja, nós mesmos. Não o nosso patrimônio, para que Deus quer? Ele é dono do nosso patrimônio. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o cuidado no culto. E o cuidado no culto não é apenas aqui no domingo, meus irmãos, mas em toda a nossa vida. É tão bom quando alguém chega para nós e diz, rapaz, você é tão calmo, né? E eu cá para mim, bicho, porque você não me conhece plenamente, mas que bom que eu estou transparecendo isso para as pessoas.
E você tem feito isso também? Tem demonstrado, tem refletido a glória de Deus na sua vida, no seu dia a dia, no local de trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança? O episódio nos adverte sobre a importância de um culto reverente e ordeiro. O que alguns podem olhar para o culto presbiteriano e dizer que é um culto frio, nós entendemos que é um culto ordeiro. É um culto sem bagunça. É um culto em que nós sabemos o que nós estamos fazendo diante de Deus. É um culto em que as músicas, por exemplo, são escolhidas a dedo, para que não incorra na falha de trazer heresias dentro da música. É um culto em que os pastores, os presbíteros responsáveis por trazer a palavra, se esmeram em estudar a palavra para trazer aquilo que a congregação precisa ouvir para se edificar. Esse cuidado nós temos que ter no nosso dia a dia, meus irmãos. Repetindo pela terceira ou quarta vez, não é apenas um domingo na igreja. O nosso culto diante de Deus não pode ser feito com leviandade ou indiferença. Não pode. Tem que ser feito da melhor forma possível. Devemos nos aproximar dele com um coração sincero, uma atitude de verdadeira adoração. E por isso, algumas lições práticas, algumas aplicações práticas que nós podemos trazer. Primeiro, a sinceridade na adoração. Deus sonda o nosso coração. A gente pode enganar até a nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Então, que a gente procure ter um culto sincero diante de Deus. Devemos avaliar nossa própria adoração diante do Senhor e verificar se isso realmente está sendo sincero ou se é apenas uma tradição humana em vir no domingo à noite ou vir no domingo à igreja, porque já virou costume. O dia que eu não vou à igreja, eu me sinto mal porque eu não fui à igreja, não é porque eu não adorei ao Senhor coletivamente. Entenda a diferença? A gente tem que estar aqui enquanto culto coletivo, mas o culto a Deus é diário, é com a nossa vida. Outra aplicação é a santidade de Deus, reconhecer que Ele é santo e somente Ele é santo. E quem se aproximar dele, nós devemos fazer com temor e reverência. E a terceira aplicação é a importância do ensino da palavra. Foi por isso que eu fiz questão de ler os versos 10 e 11, para que aqueles homens pudessem fazer a diferença no arraial, e não somente isso, mas pudessem ensinar aos filhos de Israel. Aqueles que são chamados por Deus para serem líderes dentro da igreja, seja lá no que for, coral, grupo de louvor, presbítero, diácono, enfim, seja lá no que for, tem que ser exemplo da congregação. Não pode agir de qualquer maneira, não pode ser desleixado na sua função. E para concluir, meus irmãos, Levítico, essa parte que nós lemos, é um lembrete da solene santidade de Deus e da importância de obedecê-lo. Aqueles homens foram fulminados. Nós não temos visto essa prática comum hoje em dia, por parte do Senhor. O Senhor não tem fulminado as pessoas dessa maneira, mas nós temos visto pessoas que tentam se aproximar de Deus de qualquer forma e, com certeza, Deus não está aceitando um culto dessa maneira. Deus não aceita um culto feito de qualquer forma, sem reverência, sem um verdadeiro sentido de adoração. Quando a gente procura estudar a palavra do Senhor, quando a gente procura aprender mais de Deus, a gente começa a ter um pouquinho mais da dimensão de quem é Deus. E isso deveria nos constranger a buscarmos ter uma vida mais santa diante do Senhor. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a que a gente possa buscar realmente essa santidade diante de Deus, de forma que Ele possa se agradar do culto que nós fazemos a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, com temor e tremor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, pelas maneiras tantas vezes equivocadas que seu povo tenta se achegar a Ti e prestar um culto ao Senhor. Tenha misericórdia, ó meu Pai. Que o Senhor possa nos incomodar no fundo do nosso coração, de tal maneira que a gente possa buscar a santidade para que possamos prestar um culto de verdade diante do Senhor. Um culto verdadeiro, com o coração quebrantado, com o coração realmente que busca a Tua face. Deus, em nome de Jesus, abençoa Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Abençoa esse povo, meu Pai, com graça,
com misericórdia, mas também com sabedoria, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos dividir em classe? Podemos dividir em classe.